Olá pessoal, essa é a primeira parte da aula 8 da disciplina de Redes Locais Industriais. Eu sou o professor Superri, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na aula 8, nós iremos explorar o protocolo Profibus. Além de uma breve introdução, nós vamos explorar a camada física. A tecnologia Profibus, cujo nome vem de Process Field Bus, foi concebida no final da década de 80 na Alemanha, envolvendo cerca de 21 companhias e institutos nesse consórcio. Hoje em dia, as normas EN 50170 e EN 50254 descrevem o padrão e a IEC 61158 estabelece também o padrão Profibus ao lado de mais 7 outros Field Buses. Existem 3 vertentes da rede Profibus. A Profibus DP é a variante mais utilizada. Ela é otimizada para alta velocidade e conexão de baixo custo. Ela é destinada para aplicações de periferia descentralizada. A Profibus PA é destinada para automação de processos, normalmente orientada a aplicações específicas, principalmente as que demandam segurança intrínseca. Lembrando que a segurança intrínseca é necessária em áreas classificadas, onde há risco de explosão. A Profibus FMS, por sua vez, é uma rede destinada à automação de propósito geral. Oferece funções mais sofisticadas para comunicação entre dispositivos inteligentes, normalmente utilizada para comunicação a nível de células, onde se encontram os CLPs. Nessa figura, nós vemos a integração do protocolo Fieldbus em diferentes funções. Na célula vermelha, nós vemos as atuações de baixo nível, onde nós utilizamos o protocolo Profibus DP, que funciona utilizando o barramento RS485. Em azul, nós temos uma área do processo que tem risco de explosão. Portanto, aqui está sendo utilizado o protocolo Profibus PA, que usualmente é parte de uma rede maior utilizando o Profibus DP. Aqui, a camada física tem a alimentação e dados no mesmo par de cabos, utilizando o protocolo IEC 61158-2. Para níveis de complexidade superior, nós temos o Profibus on Ethernet, que está apresentado aqui em verde, que vem sistematicamente substituindo o Profibus FMS, devido à facilidade de conexão através do protocolo Ethernet TCP/IP. Então, o que nós temos são mensagens no formato Profibus que estão encadeadas dentro do protocolo Ethernet TCP/IP. Nessa figura, a gente consegue perceber quais são os dispositivos possíveis em uma rede Profibus. Aqui nós temos um mestre de classe 1, que é um controlador central, que ele vai trocar informações com os dispositivos periféricos distribuídos pelo barramento. Nós também temos a figura de um mestre de classe 2, que é uma ferramenta de engenharia utilizada apenas para a configuração dos escravos. E a gente pode ter uma série de dispositivos conectados ao barramento, como dispositivos analógicos digitais, como I/Os, drivers, transmissores, válvulas ou terminais, que vão estar trocando informações pelo barramento através da comunicação com o mestre. Nessa figura, nós temos a comparação do modelo de camadas Profibus com o modelo de referência OSI. Aqui nós temos 2 tipos de camada física utilizados. O Profibus DP e o FMS compartilham o mesmo tipo de camada física, que pode ser através do RS485 ou fibra ótica. O Profibus PA, por sua vez, utiliza-se da camada física IEC 61158-2, devido à necessidade de segurança intrínseca, não podendo então gerar qualquer tipo de ignição em um ambiente explosivo. As 3 vertentes compartilham da mesma camada de enlace, a Fieldbus Data Link. A Profibus PA, contudo, tem uma subcamada para a conexão entre os dados da interface IEC e da interface Fieldbus, de troca de comunicação. As camadas de 3 a 6 não são presentes no protocolo Profibus. A camada de aplicação só é presente no protocolo Fieldbus FMS através do Fieldbus Message Specification, exatamente o FMS. Aqui também é presente um 8º tipo de camada, que vai ser a camada de aplicação do usuário, uma camada de ordem superior acima das 7 camadas do modelo OSI. No caso do protocolo Profibus FMS, nós temos a FMS Device Profiles, que vai permitir a comunicação em nível de complexidade superior. No caso das variantes Profibus DP e PA, nós vamos ter um conjunto de funções básicas e algumas extensões. E através deles, a gente vai ter acesso a Profiles DP e PA que vão comunicar diretamente com o protocolo, extraindo assim as informações dos dispositivos da rede. Agora vamos analisar a camada física do protocolo Profibus DP. A maioria das redes Profibus DP
são baseadas no padrão serial RS485. Para isso, se utiliza um par trançado da cor roxa, que permite a conexão do tipo multidrop. A transmissão é em modo diferencial, porque isso cria maior imunidade a ruídos elétricos. A gente então vai verificar a diferença de potencial entre os dois terminais, positivo e negativo. Vejam que esse cabo também possui uma malha externa de proteção, então trata-se de um cabo blindado de par trançado. Nessa figura nós temos um diagrama esquemático do funcionamento desse barramento utilizando o RS485. Nós vamos ter um nível lógico zero quando a diferença de potencial entre o terminal A e o terminal B for positiva, em um valor entre 1.5 a 6 volts. O nível lógico 1 será detectado quando tivermos uma diferença de potencial entre o terminal A e B negativa, de menos 1.5 a menos 6 volts. Nessa figura nós temos alguns componentes que estão conectados ao barramento, como este e este. Eles compartilham não só o barramento, que eles estão todos conectados entre os terminais A e B, como também a malha trançada de proteção, que deve ser aterrada. Aqui nós temos que é necessário a terminação com resistores do barramento, para casamento de impedância, de modo que a gente evita assim a reflexão do sinal e a perda de informação no barramento devido a essa reflexão. Veja que no mesmo barramento nós podemos ter tanto a transmissão de dados, informado aqui como TX, como a recepção de dados, informado aqui como RX, para cada um dos componentes que estão conectados ao barramento. O barramento RS485 vai permitir para a gente até 32 dispositivos por segmento. A conexão de mais dispositivos, com o limite de 126, deve ser realizada por meio de repetidores de sinal. Do mesmo modo, nós devemos utilizar terminadores para casamento de impedância. Essa figura mostra para a gente a tela de um osciloscópio. Na figura da esquerda, nós não estamos utilizando os terminadores. Então, nós temos um sinal bastante corrompido por ruído da reflexão do sinal. Na figura da direita, nós temos outra imagem, agora com os terminadores alocados. Esse sinal elétrico está dentro das especificações do protocolo Profibus-DP, permitindo que a comunicação ocorra sem maiores problemas. A taxa de comunicação utilizada pelo protocolo é configurável de acordo com a distância. Quanto maiores as distâncias envolvidas, menores são as taxas de transmissão que são aceitas na comunicação. O barramento pode ser dividido entre o tronco principal e o spur, que é uma derivação dele. Quanto menores essas derivações, menos problemas de comunicação a gente pode ter, e, portanto, utilizar taxas de transmissão de dados superiores. Por esse motivo, a conexão física mais indicada é a daisy chain, porque ela vai de componente a componente, criando o barramento e diminuindo a quantidade de derivações, como nós temos aqui. A gente tem que o barramento visita um por um dos componentes da rede. Quando utilizamos o protocolo em distâncias maiores ou aplicações que demandam grande imunidade a interferências eletromagnéticas, o meio físico utilizado é a fibra ótica. É possível integrar trechos utilizando o RS485 e fibra ótica, através de aparelhos que aceitem as duas entradas e traduzam essas informações para dentro do mesmo barramento. Desse modo, mesmo em segmentos diferentes, conectados ou não por fibra ótica, todos os dispositivos são transparentes uns para os outros. Agora vamos investigar a camada física do protocolo Profibus-PA. Ele é baseado no meio de transmissão IEC 61158-2. Dentre as principais características, nós podemos citar a possibilidade de operação em áreas classificadas, porque o protocolo Profibus-PA não corre risco de ignição em ambientes explosivos. A transmissão de dados se dá através do MBP, que se utiliza da codificação Manchester e também tem alimentação através do barramento. Já existe, porém, a tecnologia RS485-IS, de Intrinsically Safe, para operação em áreas classificadas, o que possibilita também o Profibus-DP em áreas com risco de explosão. A rede Profibus-PA normalmente será parte de uma rede maior Profibus-DP. Essa integração é feita através do dispositivo, que pode ser um acoplador ou um link. Nessa figura nós temos então uma rede maior, baseada em RS485 ou mesmo em fibra ótica, num ambiente onde não há risco de explosão. A partir desse trecho nós temos um ambiente onde a gente tem uma área classificada, portanto a gente tem que usar uma rede intrinsecamente segura. Nesse caso a gente está usando o Profibus-PA e essa camada física é integrada através de um link ou de um acoplador, que nós vamos explicar mais adiante. A integração das redes Profibus-DP e PA pode ser feita por dois dispositivos diferentes. O acoplador são conversores de sinal que modulam o sinal RS485
para o MBP e vice-versa. São transparentes do ponto de vista de protocolo, eles não possuem endereço físico. Nessa configuração, os escravos da rede PA são interligados à rede DP e comandados pelo mestre da rede DP. Tal configuração limita a velocidade da rede DP. Os links DP-PA, por outro lado, são dispositivos que possuem maior inteligência embarcada. Os links vão mapear todos os dispositivos na rede PA como um único escravo na rede DP e vai funcionar como um mestre na rede PA. Na figura da esquerda, nós temos um barramento Profibus DP em roxo conectado a dois acopladores DP-PA. Aqui nós temos 3 escravos conectados nesse barramento, de modo que ele é enxergado pelo mestre como 3 entidades diferentes. Isso limitou a velocidade do Profibus DP a 45.45 kbps por segundo. Na figura da direita, por outro lado, nós temos 2 links DP-PA. Esses links vão encapsular todos os escravos como se fosse apenas um escravo dentro do barramento Profibus DP. Agora, do ponto de vista da rede Profibus DP, nós temos 2 escravos conectados a ela, não 3 escravos como no caso anterior. Isso permitiu que a velocidade atingisse níveis de até 12 megabits por segundo. No caso da utilização de acopladores, todos os escravos são transparentes, independentes de estarem no barramento PA ou DP. No caso do link, por outro lado, agora esse mestre só enxerga esses 2 escravos, que vão atuar como mestres dos dispositivos dentro dos barramentos Profibus PA. Nós chegamos ao final da primeira parte da aula 8. A bibliografia utilizada e outras informações serão passadas ao final da parte 2. Muito obrigado por assistir.